Olá, família. Meu nome é Lucinha, pertenço à Igreja Mais Que Vencedores em Miguel Pereira. E hoje nós estamos aqui numa edição especial em comemoração ao Dia dos Pais. Já quero, assim, de primeira, parabenizar todos os pais que estão assistindo e em especial ao Charles, né, pai do Benício, ao Ronald, pai da Elisa, e ao Flavinho, pai do Inácio. Falar os nomes rápido assim, gente, embora seja meu neto, tem hora que a gente quase engasga. E também ao nosso pai, pastor Pedro, e ao pastor Xande, e a todos os pais que estão nos assistindo. Muito parabéns. E esse é um trabalho da Igreja Mais Que Vencedores, e juntamente com um grupo de oração das mães, que pertence à nossa igreja. E já quero falar com você, né, é pai, mas pertence a uma família. Se por acaso você nos assistir e quiser fazer parte desse grupo, nós temos um grupo no WhatsApp, que é um grupo muito ativo de oração das mães. Mães que oram por seus filhos. E quem sabe aí um pai desses vai pegar e criar um grupo também, pais que oram, né, por seus filhos. E então você pode nos procurar, a minha, a Rose e a Vânia, ok? E nosso bate-papo, a gente vai compartilhar várias experiências. E como eu já falei, é assim, pais de primeira viagem, com certeza. E ó, nós vemos na Escritura várias passagens, a importância desses pais, né, da presença dos pais, né, com seus filhos. E não vai ser diferente aqui. São homens de Deus, né, que criam seus filhos debaixo da palavra, e eles vão ter experiência para poder falar com a gente. A gente estava até brincando um pouquinho antes aqui, e essa semana eu ouvi um ditado, e assim, é bem autêntico para o que a gente está vivendo aqui. Enquanto essas crianças aqui estavam na barriga das mães, era a brinca. Vocês vão lembrar, porque a gente falou aqui, o Ronald falou, bolinha de gude isso aí, é na bolinha de gude, exatamente. Vocês pais, com certeza, brincaram de bolinha de gude e sabem o que é isso. Enquanto, então, esses bebês estavam na barriga das mães, era a brinca. Mas hoje é a Vera, é de fato. Agora é pra valer. Então, eu tenho certeza que eles vão ter bastante coisa para poder, assim, falar, compartilhar, e que vai servir de dica para você, pai, que já é pai, que vai ser pai, e vocês então assistam. Assistam até o fim, porque a tendência da gente é, às vezes, correr, mas assistam, porque às vezes você corre um pedacinho e ali estava uma palavra direcionada para você, tá bem? Então, nós vamos começar aí, né, com uma pergunta que é quebra-gelo para os três, né? Então, eu vou perguntar, e aquele que primeiro quiser falar, eu não sei se foram os três, mas um ou dois, ou os três, eu não sei, aqui com certeza foram para um lugar de oração, pedindo a Deus que, assim, tocasse na cabeça da Fernanda, na Thaís, na Marcela, porque eu gostaria de ser pai. Eu sei que um de vocês, pelo menos, foi para esse lugar aí. E aí eu quero perguntar, como é que foi quando, de fato, ela mudou essa opinião para você e você recebeu a notícia, vai ser pai? Como? Menino, até arrepiei. Nem sou pai, sou mãe. E aí, como que foi isso para vocês? Posso começar? Pode. Então, primeiro, agradecer a todo mundo que está assistindo, agradecer a MQV pela oportunidade. Ser pai é um divisor de águas na vida da pessoa, realmente. Eu jamais imaginei que fosse sentir tamanha emoção. Já tive emoções assim, esportivas, já tive emoções, por exemplo, esportiva. Na época do Senna, foi uma coisa que me tocou muito, porque era um cara que eu admirava. E ver ele, infelizmente, morrer nas pistas. Para mim foi um choque naquela época, então eu tinha 14 anos e era o meu grande ídolo. Depois veio a emoção de uma Copa do Mundo, que eu nunca tinha visto, então, foi bacana.
ultimamente agora, ver o meu time de coração ser campeão da Libertadores em 2019, para mim foi uma emoção muito grande. Todas essas 3 vezes chorei igual criança. E no dia do nascimento do Benício também chorei igual criança e, sem dúvida nenhuma, foi a maior emoção da minha vida, porque foi a concretização de um sonho que começou lá atrás. Inicialmente, quando eu comecei a namorar a Marcela, a gente não pensava em ter filhos. E aí, não sei se era por história de vida dela e também da minha história de vida, era uma decisão assim que, acho que para mim era, se vier, beleza. Para ela já não queria. Então, mas a gente acabou indo num treinamento de inteligência emocional em São Paulo, com o Paulo Vieira, e lá a gente já tinha decidido assim, vamos ter filho? Vamos. Mas assim, não era uma coisa que estava sacramentada, assim, e lá tem uma dinâmica chamada Vem Neném, que o Paulo chama, assim, quem está do seu lado, e comigo com a Marcela vieram umas 50 pessoas, botando a mão, orando, pedindo para que esse neném viesse. Pô, e assim, foi uma coisa que realmente nos tocou muito, foi assim, de arrepiar, e desde então a gente vem foi se preparando para esse momento. Eu lembro que eu estava trabalhando na Câmara no dia, era uma segunda-feira ou quarta, não lembro agora exatamente. E Marcelo falou, tem um negócio lá na cama lá, vai lá ver. Quando eu vi, eu falei, veio um presente? Caramba, veio um presente. Quando eu abro, é o teste de gravidez, com positivo. Eu falei, tá brincando, né? Não, é sério. Ela começou a chorar e a gente se abraçou. E aí, já foi a primeira confirmação do que Deus tinha pra gente. Foi a primeira entrega de uma promessa. Então, assim, foi tremendo. A gente pôde junto, assim, chorar e agradecer a Deus por esse primeiro milagre, porque eu já não estou naquela idade, assim, não é tão mais jovem, assim, a Marcela mais jovem do que eu, mas mesmo assim a gente sabia que poderia ser um pouco difícil, poderia demorar, né? Mas no nosso segundo mês de tentativa, veio. Então, assim, graças a Deus, mais uma promessa que se cumpriu em nossa vida. Amém. Através do Espírito Santo de Deus. Amém. Tudo tem, Flávio. Bom, eu sou o Flávio, prazer estar aqui. Então, estava até comentando aqui agora que a gente não tinha plano nenhum de ter filho, né? Não tinha sonho de ter filho. Quando a gente construiu a nossa casa, a gente construiu sem quarto de criança, porque não cabia ali no meio da gente, né? Parte um pouco de egoísmo nosso, né? A gente acha que é dono do nosso tempo, dono do nosso dinheiro, dono da nossa vida, mas que na verdade nossa vida não é da gente, pertence a Deus, né? O que a gente faz com ela é com base no propósito que a gente tem, que Ele nos dá. Mas então, a gente casou, tinha nosso relacionamento, nossa intimidade, e toda vez que os dias delas atrasavam, a gente fazia teste e sempre comemorava quando dava negativo. Não vai vir criança, não sei o que, a gente pulava de alegria e tal, e isso foi passando. Eu acho que boa parte dessa mudança de mentalidade, além de entender a visão bíblica, tem um pouco a ver com o meu sobrinho Vicente, né? Que a gente começou a se envolver com ele, a crescer com ele, e a gente ficou muito apegado a ele, né? Aí chegou uma época que eles resolveram se mudar de lá e a gente ficou sem a convivência tanto com o Vicente. Triste, né? Então, assim, a gente percebeu que, cara, tem algo mais, sabe? Então, eu sozinho, sem a Fernanda saber, orei e falei, Deus, se for da tua vontade, gera esse desejo no meu coração, gera no coração da Fernanda e vamos partir para o abraço. E tá, tudo aí tudo bem e tal. E mesmo depois de eu fazer essa oração, a gente não tentou nada, até porque ela não sabia. Mas aconteceu do nosso meio contraceptivo falhar, né? Então atrasou e a gente foi fazer o teste. Aí quando fez o teste, deu negativo e a gente não comemorou. Né? Foi diferente de tudo, né? Mas assim, a Fernanda não sabia. Aí eu fui e falei com ela assim, ela foi e falou assim, amor, deu negativo. Mas assim, normal.
Aí eu falei pra ela assim, cara, mas se desse positivo, tu sabe que eu não ia ficar triste? Aí ela foi, olhou pra mim e falou assim, tu sabe que dessa vez eu também não? Aí eu senti que Deus já estava respondendo, sabe? É por isso que todo mundo que pergunta, eu falo assim, cara, o Inácio, ele não nasceu na Fernanda. Ele primeiro nasceu em Deus, depois ele nasceu na Fernanda e depois em mim. Eu costumo dizer que a mãe, ela fica grávida, ela já é mãe. O pai só se torna pai quando a criança sai ali, né? Então, a gente, depois disso, a gente conversou e falou assim, cara, vamos tentar, vamos ver como é que vai ser. Aí a gente foi no médico, fez uma bateria de exames, né? Saber como é que estava a testosterona, como é que estava o colesterol, essas coisas assim, porque assim, a gente falou assim, cara, se a gente vai ter filho, vamos fazer da forma correta, né? Então a gente fez toda essa bateria de exame, continuou tentando. No seu caso, durou 2 meses, no meu acho que durou quase um ano, uns 10 meses. Não, o que acontece? A Marcela também teve esse tempo de preparo. Ela, né, foi uma nutricionista, eu fiz exame de testosterona também. Então a gente se preparou. Só que como existia um período para que o corpo dela se preparasse, estivesse pronta para ser mãe, então a gente continuava se precavendo até para fazer um tratamento. No meio do tratamento de gravidez, claro que seria uma bênção, mas não sairia meio que do programado para a criança vir com mais saúde, com mais tranquilidade. Mas ainda assim, a gente ficou aí um ano. Eu mesmo aguardando assim durou uns 7 meses. Bastante. Aí eu lembro que a gente já estava prestes a completar aniversário de casamento, 6 ou 5 anos. Bom, ela não vai ficar brava de eu não lembrar. E tipo assim, a gente tinha programado de ir para Arraial, né, comemorar lá o nosso aniversário de casamento. Só que assim, do nada, me deu uma dor na lombar, assim, de travar, eu não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Eu fiquei 1 mês mais ou menos assim. Eu tirei férias no trabalho, porque é férias inteiras, assim, com a lombar travada, tudo ruim. Tomei vários remédios, fui no doutor ali, Miguel. Ele me passou um coquetel de remédio e falou assim, cara, toma isso tudo aqui, que ele vai te deixar dormente para essa viagem. Você vai, quando voltar, você faz um tratamento. Cara, tomei isso tudo. Não resolveu. E tipo assim, Fernanda tava naquela ansiedade de ir, ela ficava assim, cara, larga de ser fresco, cara. Homem é fraco, não sei o quê. E eu ouvindo aquilo ele morrendo de dor, falei, cara, eu vou sair correndo de casa, vou voltar só daqui uma semana. Aí teve um dia que eu tava assim, muito mal em casa, muito mal mesmo. Aí, nisso, Fernanda chegou mais cedo do trabalho, né? Falei assim, aí tem. Aí ela chegou com uma caixa, falou assim, amor, tem um presente pra você. Aí quando eu abri, tinha um body, tinha um chinelinho da Havaiana do Brasil, que foi na Copa, e tinha o teste. Pô, quando eu vi aquilo ali, eu sabia, eu falei, cara, é isso. E tamo aí. Ótimo. Ronald, você estava planejando, né? Você não precisou orar para... Não, você já queria mesmo, né? Assim, prazer estar aqui nesse vídeo aqui, ajudando os pais de primeira viagem, né? Contar um pouco da minha experiência aqui. Me chamo Ronald, estou há mais ou menos 1 ano e meio na MQV. E isso, vou contar mais para frente, que isso fez parte também da minha história. Eu estou com a Thaís já tem 11 anos, vai fazer 12 anos agora, né? Namoro, tudo, né? Desde que a gente ir morando junto, tudo. Eu sempre quis ser pai, sempre deixei isso claro para ela. Só que ela, por ser mais nova, ela não aparentava que tinha esse desejo de ser mãe, pelo menos não naquela situação, porque a gente tem uma diferença de 9 anos de idade, né? Então, aí eu fui aproximando a minha idade, né, dos 40, hoje eu estou com 41, e ela ainda nova, né, tá com 32, ela hoje, e eu fui chegando perto desses 40, eu fui falando, olha, eu estou querendo ter filho, falando com ela, acho que para mim já está chegando a hora, depois eu vou cansar, para criar uma criança vai ser difícil, e sempre jogando essa para cima dela, né, e chegou uma hora que ela até falou, você está me jogando uma responsabilidade que eu não estou aguentando esse peso somente em cima de mim. Porque eu falava até para as outras pessoas, não só com ela. Eu falava, só depende dela. Eu falava sempre assim.
E na verdade, assim, não era bem desse jeito, porque tinha outras coisas, né? E eu também me preocupava muito em ter filho, assim. Tanto é que a gente sempre se precavia em todas as oportunidades. Então não era só dela essa responsabilidade não quer ter filho. Eu, no fundo, eu segurava sempre para não ter também. Falava, só verbalizava, mas ali na minha consciência eu não queria, na verdade, porque eu tinha medo do que ia acontecer quando a gente tivesse filho. E aí, agora, há pouco tempo atrás, isso, coisa de 1 ano, esse tempo que ela entrou para a NQV, né, a Thaís começou aí na igreja, e aí eu fui no domingo seguinte, a gente foi gostando, foi indo e conhecendo mais da palavra, e ali eu fui sentindo que o sentimento de ansiedade que eu tinha, aquele ali eu tinha que depositar em Deus, porque Ele realmente segurava todas as barras da gente e Ele sempre vai segurar, assim, sempre vai prover. Minha maior preocupação era a questão de provimento, principalmente. Né? Então, todo pai, né? Todo pai. Exatamente, porque aquilo eu deixava até de dormir por causa disso, né? Então aí chegou esse ano agora, 2023, a gente foi fazer uma viagem. Eu falei, vai ser agora? A gente, depois de conversar tanto, a gente decidiu, vai ser agora. Fomos pra viagem. De primeira! Deixou você no chinelo! Fomos pra essa viagem, eu falei, então, a gente foi até para um resort, né? Eu falei, agora tem que ser, né? Aí ficamos lá, a gente fez todos os testes, assim, pra ser o dia fértil, né? Tem um remédio que é tipo um teste de gravidez até, né? Aquilo ali é certeiro. Para quem quer ter filho, eu aconselho até esse teste. E aí a gente foi lá, né? Viemos embora, e quando foi mais ou menos o período que era para fazer o teste de novo, para saber se estava grávida, aí ela fez e deixou o palitinho lá no banheiro. Aí quem foi ver, fui eu, né? Aí eu não aguentei, né? Ele já é o pai mais novo, aconteceu a emoção era muito grande ali, né? Senti coisas que eu não poderia imaginar, aquilo ali. E aí eu chamei ela, a gente ficou ali num momento de muita emoção, muita união de nós dois ali, né? A gente sabendo que ia criar uma família, ia ter uma família, estender essa família, então foi maravilhoso mesmo. Muito bom, muito bom. Engraçado que ele falou ali, antigamente, na minha época, quando eu fui mãe aos 29, 27, sei lá, nem lembro mais. E eu já era velha. Hoje, 32 é o momento de ser mãe, né? Olha como é que o tempo muda. Charles, vou começar com o Charles, gente. É nítido vermos que essa geração lida com a paternidade de uma forma diferente. Bem diferente. O que vocês estão vivendo hoje como pais e o que outros lá em outra geração viveu. Antigamente, a criação do filho, ela era colocada como obrigação da mãe. Mas hoje a gente percebe que a mudança é muito grande. Hoje o pai vê, o pai assume e ele encara seu papel na parceria, na rotina do dia a dia, né, do seu filho. Como que está sendo isso para você? Então, assim, quando a gente decidiu ser pais, nós tivemos uma conversa muito franca e para a gente deu certo, porque foi uma decisão em conjunto de ser pais. E nessa conversa, nós já começamos a determinar algumas coisas e de traçar essas responsabilidades. Comparando por exemplo, com meu pai, comparando talvez com meu avô, certíssimo isso, né? A mãe ficava responsável desde do momento que ficava grávida até o filho praticamente ficar adulto. E o que eu combinei com a Marcela? Falei, não, olha, eu vou em todas as consultas, vou acompanhar o parto, apesar de eu ter horror a sangue, falei, não, vou estar lá naquele momento para te apoiar.
A gente até brincou, eu estava conversando com o Ronald, acho que foi ontem ou anteontem, né? A Thaís falou que ela tinha uma palavra mágica, caso não conseguisse fazer o parto normal. A gente chegou, não tinha uma palavra mágica igual de combinado, mas, assim, o que nós combinamos vamos fazer isso juntos, como casal, debaixo da guarda de Deus, para poder dar ao nosso filho tudo aquilo que ele merece, que uma criança realmente merece, que é ter pai e mãe. Quando o pastor Samuel, do Projeto Vida, foi Samuel, né? Isso. Então, o pastor Samuel, assim, foi belíssimo o culto, eu gostei demais. E ele trouxe dados, que eu já tive acesso a esses dados, já tinha comentado, inclusive, a gente no encontro de casais lá na casa do Bruno, eu cheguei até a comentar que quando você olha a massa carcerária do país, você percebe que 90% não teve pai, não teve um pai presente. Não é porque pai teve, porque nasceu. Claro. Precisa do espermatozoide do homem para fecundar. Mas um pai presente, essas pessoas não tiveram. Sim. Crianças com problema de aprendizagem, você vai lá na causa raiz, você vai ver que é a falta de uma família estruturada. Então, o que eu prometi para a Marcela foi, vou estar sempre presente, porque eu quero o melhor para o meu filho, eu quero o melhor para você, porque eu entendo que se eu estiver do lado dela, ela também vai estar forte para poder dar todo tipo de suporte, e a gente sabe o papel que a mãe tem. O pai é importante, é muito importante, mas a mãe, assim, mãe, eu tenho a minha mãe, eu amo minha mãe de paixão, assim como eu amava minha avó também, minha tia também, que faleceu há pouco tempo, Leia, que eu amava, sempre me tratou como filho, mas sei também da importância do pai. Então, nós fizemos um combinado de dar esse suporte para o filho, para que, poxa, ele não, lá na frente, não tenha qualquer tipo de problema em relação a isso. A gente sabe que ninguém está livre de problemas, né? Claro. Mas pelo menos desse eu tenho certeza que ele não vai ter, porque a gente vai estar sempre presente para apoiar. Isso. Quero falar que quando eu direcionar a pergunta para um de vocês, mas o outro fala assim, caramba, para isso eu tenho uma coisa para falar. Aí vocês fazem um sinalzinho para mim que eu dou para vocês a palavra, tá? Flavinho, em cima dessa aí, o que você consegue observar, que essa aí que eu te falava que tinha que pensar, que consegue, assim, lá na época, né, como filho era de um jeito, e hoje você escolhe fazer completamente diferente. Ou você escolhe fazer igual porque foi bom. Tem coisas que foi ruim, tem coisas que são boas. Eu entro dentro dessa estatística, não de crescer totalmente sem pai, mas quando eu tive 3 anos de idade, mais ou menos, meu pai e minha mãe se separaram. Então, assim, eu cresci praticamente sem uma figura paterna para eu me espelhar. Eu via meu pai no final de semana, mas não é no final de semana que você consegue pegar e falar assim, cara, isso é meu pai, eu quero, aquilo eu não quero. Na verdade, eu acredito que durante esse período teve muito mais coisas que eu não queria do que eu queria. Então, assim, eu tive uma visão de mãe. Então, eu tinha que extrair da minha mãe aquilo que ela tinha de paternidade. Só que, assim, é muito difícil, né? Você criar por uma mãe e falar assim, cara, aí a figura masculina aqui, o que eu tiro disso, né? Então, assim, hoje meu pai, ele cara, muito fechamento. Meu pai depois de Fernando, meu filho assim, é meu maior tesouro, né? Se eu precisar, eu posso bater na casa dele lá, que eu sei que ele dá o suporte. Mas, enfim, eu ia para casa do meu pai, no final de semana, meu pai ia pro bar, me levava pro bar, né, para beber. E eu não bebia, ainda bem, né? Ainda bem. E quando ele ficava bebendo, eu ficava jogando flipper. E a gente cresceu durante muito tempo assim. Meu pai gastava mais dinheiro no botequim que em casa. Vamos supor que ele ganhasse, sei lá, R$1.000 por mês. R$600 era no botequim, R$400 era em casa. Então, assim, eu cresci muito com essa visão. Então, assim, eu tenho muitas coisas assim que eu posso pegar para não repetir, né? O alcoolismo, apesar de quando eu perdi minha mãe, eu acho que eu dei uma espirocada das ideias, caí na cachaçada. Mas Deus me resgatou, eu falo que Deus tem um projeto muito grande na minha vida, que se não fosse Ele. Então, assim,
Hoje o que eu quero fazer para o meu filho, que eu não tive, é ele ter pai. Né? Então, se eu for presente na vida do meu filho, já é alguma coisa, né? Mas é lógico que a gente não quer ser só presente, a gente quer ir além, a gente quer estudar, quer aprender, quer saber quais os meios que a gente ajuda nele a se desenvolver, né? Mas o que eu quero repetir é que depois que minha mãe faleceu, eu me aproximei muito do meu pai, né? E antes disso, eu não lembro, e eu vou tentar forçar mais um pouco a mente aqui, eu não lembro nunca do meu pai ter olhado para mim e falado assim, filho, eu te amo. Apesar de eu saber que ele me ama. Mas teve uma coisa que eu não sei se eu estava lendo, se eu participei de um culto, fica pai, a tua memória fica muito boa. De, às vezes, a gente precisar quebrar ciclos. Né? Então, teve uma ligação que eu fiz com meu pai, a gente conversando, tal, não sei o que, eu acho que era aniversário dele. Aí, no final da ligação, eu falei assim, cara, eu quero te dizer uma coisa. Aí ele fala, filho. Eu falei assim, cara, eu te amo. Aí ele falou assim, pô, eu também te amo, não sei o que lá. Aí teve um aniversário dele que, cara, aquilo chegou um carro de som, né? Na época tinha isso, cara. Ninguém gostava disso. O pessoal fala que não gosta quando faz. Não, meu pai eu acho que ele gosta. Ele gosta desse negocinho. Aí chegou um carro de som e tal. Aí o pessoal falando assim, quem quer falar? Quem quer falar? E ninguém queria falar. Eu pensei assim, é minha hora, é minha chance. Aí eu peguei, falei algumas coisas, falei, cara, filho a gente escolhe ter. Agora o filho não escolhe ter pai. Né? É o pai que escolhe ter o filho. O filho ele não vem na tua cabeça e fala assim, pai, me faz. Não. Né? Então quando tu tem um pai maravilhoso que tu não pediu, cara, é graça, é bênção de Deus. Né? Você ser algo maravilhoso pro teu filho é algo que você planejou, algo que você sonhou. Agora, se você nascer e ter um pai maravilhoso, cara, é graça. Então eu tive a oportunidade de falar isso lá pra ele no carro de som e quando terminou eu falei de novo, cara, eu te amo. É muito bom a gente ir numa festa de um aniversário, né? Abraçar o aniversariante e falar do fundo do coração, cara, eu te amo. Não tô falando só porque eu tô aqui, porque eu fui convidado, mas eu te amo. E isso é uma coisa que eu quero repetir com meu filho, sabe? Ele poder saber que eu amo ele, não só com gesto, mas com palavra, de eu poder ser parceiro dele. De repente eu sair daqui, ligar pro meu pai e falar, pai, eu preciso de um dinheiro que eu tô abafado. E ele fala, filho, passa aqui, pega. Ó, preciso dormir na tua casa, a Fernanda me estressou, não tá dando. Vem cá, filho, dorme aqui. Porque, assim, isso é uma coisa que eu quero repetir com meu filho. Hoje, assim, meu pai, cara, meu pai é incrível. Meu pai é maravilhoso. Se eu pudesse, vou falar 1% que é clichê demais, né? Mas uns 50% assim, do que ele é pra mim, assim, na vida do meu filho, pra mim já tá ótimo. E hoje o pai dele descobriu o WhatsApp, gente. Aí ele fica mandando cada áudio, ele manda áudio pra todo mundo. E ele ama todo mundo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo pra tua sogra. Ele ama todo mundo, é bem sanguíneo ele. É excelente mesmo, de verdade. Uma pegadinha aqui, já vou mandar uma aqui. Deixa eu só conferir o Pode. Com uma palavra só, uma. Tu não vai falar uma frase, não. É uma palavra. Você vai definir o momento que teu filho, tua filha nasceu. No momento que tu viu. O que tu poderia falar uma palavra para esse momento? Difícil. Cara, eu particularmente não tive reação, cara. Enquanto o Fernando estava fazendo trabalho de parto, eu estava orando, não lembro. A minha foi emoção. Emoção pura. Foi a emoção traduzida em choro, traduzida em cuidado, traduzida em olhar, porque a minha preocupação também de saber se a Marcela estava bem. Então, assim, foi... Só de lembrar eu fico emocionado também, porque o momento do nascimento do Benício, a gente tinha programado tudo para ser parto normal. Marcela se preparou pra caramba e eu reconheço muito isso, né? Porque ela tentou muito. Pô, chegou momento expulsivo, com 10 de dilatação e não sei porquê, eu acho que é Deus falando ali, não, pessoal, nem tudo que você quer você vai ter. Você vai ter o que eu quero te dar. Não é o que você merece, nem o que você não merece, é aquilo que eu planejei para você. Então, às vezes, a gente ficava se perguntando, pô, por que não conseguiu? E eu botei isso na minha cabeça. Foi Deus. Deus achou que aquilo ali era o melhor para você e para o Benício e para a nossa família.
Então ela chegou no momento expulsivo com 10 de dilatação e do nada as contrações pararam-se de vir ritmadas, um espaço de tempo muito grande, e o médico falou, olha, recomendamos fazer o parto normal. Ela, quando botaram ela dentro na maca para ir para o centro cirúrgico, ela ficou já voltou à contração normal, assim, só que já estava lá, o médico falou, olha, não vamos mais tentar o parto normal, e foi beleza e nasceu. Mas quando você vê nascer, assim, uma emoção tão grande, a palavra que eu posso... Emoção. Eu deixei ele falar para vocês pensarem. Eu acho que se for para definir uma palavra, eu acho que seria família, assim, né? Porque é muito forte quando a criança nasce, assim, para unir o casal. Não sei se tem gente que acontece o contrário, mas foi um momento ali de muita união minha com a Thaís, principalmente o momento todo daquele do parto ali em si, né? Da internação. Então, aquilo ali gerou uma conexão entre a gente e foi fantástico, assim, né? E quando nasceu, então, primeira vez, assim, eu e ela, eu que vi primeiro, né? Então, eu já estava vendo desde a hora que... Eu estava aqui pensando, eu tive emoção, tive alegria, mas eu acho que no momento ali, eu acho que o sentimento que veio foi de alívio. Eu estava esperando para falar. Eu ia falar, eu senti alívio até mais. Porque assim, eu sabia que estava tudo bem, né, com a criança, com a Fernanda não sei, pelo jeito que ela gritava. Do jeito que gritava, doce que ela estava. Assim, para a criança eu sabia que estava tudo bem, porque assim, a obstetra estava ali jogando no celularzinho, esperando a criança nascer, ia ali, fazia escuta, voltava, continuava jogando. Mas assim, ver a Fernanda gritar, era tipo assim, cara, podia nascer logo, né? Só para ela parar de sentir dor. Então, assim, lá no momento eu orei, eu andei para lá, andei para cá, né? Eu vi tudo também. Então, eu acho que assim, quando nasceu, eu acho que o sentimento foi de alívio. Tipo assim, nasceu. Fernanda agora vai ficar bem. Isso aí. Acho que foi isso. Emoção, família, felicidade, alívio, perfeito. Flavinho, para você agora. Se vocês, em cima da Lili, quiser falar alguma coisa pontual, vocês me sinalizam. Você aqui é o pai mais velho, né? Não de idade, mas tem o filho mais né? Vai fazer 1 ano mês que vem. E você tem aproveitado bastante, né? Tem muita experiência para ajudar muitos pais aí com muitas dicas. E você tem até colocado no teu perfil lá, quem não conhece o perfil dele, é o pai do Inácio, que tem muita dica lá no Instagram. Então, e a gente sabe, e eu sei também bem, né, que eu acompanho bem de perto, que nem é tudo, todo dia, que são flores, né, que tem dia de choro, tem um dia que dorme maravilhosamente bem, o outro não dorme, aí, né, tem as noites mal dormida, enfim. Mas quando você olha para ele e vê aquele sorriso dele, né, que ele ainda está começando a falar papai, aí você fala, cara, vale a pena. Hoje ele falou. Falou, papai? Ó, como que você tem encarado essa nova etapa? O que você percebe de mudança em você com a paternidade? Essa pergunta surpresa é boa, né? Então, eu acho que é a intencionalidade, né, com o tempo. Eu acho que a palavra é essa, intencionalidade. Você começa a ser mais intencional, né, com o que você faz, com o que você gasta seu tempo, no que você segue no Instagram, naquilo que você estuda, na sua profissão. Antes você tinha, sei lá, eu e minha esposa, a gente vive de uma forma, se der certo não deu, se não der não deu. Hoje a gente tem outra preocupação, né, cara, por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? Vou dar um exemplo. Hoje eu estou fazendo minha 2ª graduação e estou fazendo mais uma pós. Talvez antes do Inácio eu não pensaria nisso, né? Em de repente evoluir, crescer. Hoje eu tenho meus gatilhos, tenho os meus medos, ainda alguns passos que eu acho que daria para eu dar, mas eu não dou. Um pouco com medo e um pouco também com a cabeça no lugar, né? Mas eu acho que é intencionalidade. Hoje você gastaria seu tempo com qualquer coisa, saindo para qualquer lugar,
hoje você tem um filho, então é o que você falou, a participação do pai na vida do filho influencia no desenvolvimento dele. Então você ser intencional com o seu tempo também condiz com ser um pai presente, né? Às vezes a gente fica preocupado assim, cara, eu preciso fazer mais dinheiro, que agora eu tenho um filho, preciso prover, preciso trazer coisa para dentro de casa, preciso dar brinquedo, preciso pensar na faculdade dele lá na frente. Aí eu tava assim, cara, não dormia, às vezes acordava pensando, cara, eu preciso criar um projeto novo no trabalho, fazer um projeto novo. Acordava já pensando nisso, às vezes não lia, não orava, porque tava pensando nisso. Aí eu parei e fiquei pensando assim, cara, a pandemia passou, a galera que tava montada no dinheiro morreu. Pessoas pobres não morreram. Falei, cara, quem que manda no meu tempo? Sou eu? Não sou eu. Quem manda no meu tempo é Deus. Então, vamos supor que eu saia de casa para fazer mais dinheiro e, cara, meu filho não queira isso. Vamos supor que eu encho, ele chega lá com, sei lá, ele está mais entendendo das coisas, 10 anos de idade. Eu chegar, filho, você sabe quanto que eu tinha na conta quando você tinha 3 anos de idade? Ele, não faço ideia. Porque hoje isso não é importante para ele. Hoje, importante para ele é eu estar perto. Hoje, importante para ele é eu ser participativo, ser intencional. E eu acho que isso mudou muito a minha percepção, né? De eu saber que, apesar de eu precisar me preocupar com o futuro dele em relação a finanças, a isso tudo, eu preciso dar um senso de propósito para ele, né? A Bíblia diz que filhos são como flechas. Mas se você tem a flecha, tem um arco e não tem um alvo, você vai atirar onde? Você não tem para onde atirar. Então, ser intencional com o tempo, para mim, é isso. Saber o que você quer investir, em que você quer gastar o seu tempo. Saber que dinheiro é importante, mas que dinheiro não é tudo. Você gasta tempo fora de casa para ter mais dinheiro, em compensação, seu filho tem menos a sua presença. Então, será que compensa? As estatísticas dizem que um filho, quando está na presença do pai, vou levar agora para o âmbito cristão, tem mais chance de um filho seguir pelo cristianismo, se tornar um cristão, ter a fé dele, mais por ter um pai cristão do que ter uma mãe cristã. Né? Estatisticamente diz que é isso. É loucura isso. Então, assim, cara, é ser intencional. A importância do pai. Exatamente. Ele é o cabeça. Eu só vou complementar uma coisa do Clarinho, para mim, eu tenho percebido isso na minha vida, muito grande. Não sei se com vocês é assim. Quando você vê o filho chorando, você quer aplacar aquela dor. Você não sabe o que está acontecendo, porque ele não sabe falar ainda, né? Ele está espremendo ali um sentimento de, pode ser de dor, de incômodo, alguma coisa que ele está, né? E você quer, porque quer aplacar aquilo, cessar aquilo. Então, eu fico imaginando isso já, projetando para o futuro, como vai ser, né? Porque é incrível quando você se torna pai, como é que é a chave vira. A mesma coisa com a mãe, né? E eu, se eu pudesse, eu vi o sofrimento da Marcela na primeira semana que foi para amamentar, até o que eles chamam de leite descer, a gente não entende muito bem isso, né? Mas até o leite descer, cara, foi um sofrimento. Eu vi o sofrimento dela, eu queria me colocar no lugar dela. Eu cheguei até a pedir, falei, Deus, pô, se eu pudesse, Senhor, me dá leite aqui que eu acho que o pai faz essa oração. Que eu amamentaria o meu filho, porque, assim, ver a mulher que você ama, né, que você escolheu para compartilhar a tua vida até o final dos teus dias, sofrer, cara, é horrível. E ver o teu filho também chorando, porque tu não sabe se ele está com você de barriga, se é vontade de ir no banheiro, então uma skill, né, uma inteligência que o pai adquire assim que o filho nasce, é essa também. De tentar se colocar no lugar para evitar qualquer tipo de sofrimento. Isso vai para a vida toda. Você percebe que tem briga que você não quer entrar mais, tem discussão que você não quer entrar mais, tem meios que você não quer participar mais, cara, é uma loucura. Um colega meu de trabalho que falou que quando a gente vira pai, a gente é reprogramado, né? E depois que eu virei pai, eu falei, caramba, cara, é reprogramado, fui. Exatamente. Muda, a chave vira mesmo. É incrível. Ronald, Elisa está com quantos dias? 2 semanas. 2 semanas, gente. 2 semanas. 2 semanas hoje. Então, né, como é que você vê hoje, né, já tem 2 semanas, assim, a sua relação com o seu pai?
né? Eu sei que é bem recente, né? Se mudou alguma coisa desde que você tá aí, assim, sou pai, aí alguma coisa já bateu em você, assim, opa, como é que é, né, o meu relacionamento com meu pai, se já deu algum start. E se mudou, né, isso influencia a sua fé de alguma forma? Então, eu não sei nem se dizer se mudou ainda, né? Tá bem recente. Tá bem recente, Mas eu sempre imaginava assim, eu quero ser um pai diferente para minha filha. Porque a geração é outra, né? Sim. Então a criação foi totalmente diferente que eu tive, né? É uma criação mais rígida, que o pai não se envolvia tanto. Então o que o Charles estava falando de se envolver na criação, e o Flávio também, né? É tudo que eu penso em fazer que era diferente naquela época. Não porque ele quis assim, mas sim porque ele foi moldado dessa forma, né? Criado dessa forma. Geração. E eu acredito que até a próxima geração vai ser melhor que eu, que a gente aqui. Eu acho que por aí vai, né? É uma evolução natural. E aí hoje eu posso enxergar o amor que meu pai tem por mim. Por mais que ele não tenha se expressado, igual o Flávio falou, pai, eu não lembro do pai dele ter falado que amava ele, pelo menos não antes, né? Agora ele fala o tempo todo. Foi destravado. Então pronto, a minha relação com meu pai também é essa. Sempre foi aquela relação mais séria, né? De pessoa mais nesse jeito. Então, e aí ontem, não sei se coincidência ou não, mas aí meu pai foi visitar minha filha pela primeira vez, né? E aí ele se emocionou, assim que ele pegou ela no colo, ele já ficou emocionado. Eu falei, então tem coisa diferente aí, né? Então, eu acho que o tempo muda também a gente, né? Então, hoje eu posso enxergar, assim, eu já enxergo que ele me amava do jeito dele, mas que sempre me amou. Porque pai não tem como não amar. Claro. Se ele foi meu pai, ele me deu tudo que eu precisava, então ele sempre me amou. E eu posso ver que a gente tem uma afinidade maior a partir de agora, né? Porque agora tem uma netinha ali pra ele paparicar. É verdade. Então, não sei se é porque é do sexo feminino também, né? Que é um negócio mais sensível, assim, né? Também, né? Isso. Mas tá sendo bom pra gente, pelo menos. Tem bastante coisa. Esse- Em 2 semanas, Em 2 semanas, um encontro, já- o primeiro encontro já Exatamente, deu, imagina aí esse- pra frente. Esse start, essa Exatamente. mudança, assim. Isso. Tá muito bom. Charles, a sua paternidade fez com que você entendesse melhor como Deus age conosco, sendo Ele um Deus que é Pai. Sim, eu vou te falar. Deus é maravilhoso. Assim, tô amando viver esse momento e me sinto verdadeiramente amado por Deus. Me sinto assim, muito, muito amado mesmo. Eu todo dia agradeço nas orações das refeições, né? No meu secreto também, porque assim é incrível, é difícil descrever em palavras o que eu sinto e o amor que eu sei que Deus sente por mim e que eu tento transmitir para o meu filho desse amor que eu estou recebendo. Não sei se alguém teve a oportunidade de acompanhar, eu compartilhei como um momento da devocional, um momento muito curto, né? A gente tem 1 minuto praticamente para passar a nossa mensagem, mas assim, o poder de Deus que a gente sente na nossa família é enorme, porque na primeira semana que o Benício nasceu eu peguei uma gripe fortíssima. E eu orei assim com toda a minha força, falei, Deus, eu e Marcela sozinhos, né? A gente optou por não ter uma rede de apoio, por entender que seria melhor para a gente nesse momento, mas com isso vieram também os problemas, né? Sim. Porque é a gente para tudo. Então, eu falei, caramba, como é que eu vou estar aqui gripado? A primeira coisa que a pediatra fala quando vai falar com você, praticamente, não sei se com vocês também foi isso, no momento da alta, ela fala, olha, cuidado com as visitas, cuidado se estiverem gripados, porque tá uma onda de bronquiolite, e aqui tu já sabe que é desesperado, né? A vontade é tu ficar de máscara o tempo todo. Deixa eu ficar no hospital aqui mesmo. Deixa eu passar esses 2 meses e dar as vacinas. Pois, na primeira semana eu fiquei gripado, falei, eu assim, orei, botei o joelho no chão e falei, Deus, pelo amor de Deus, que seja feita a tua vontade, mas que não deixe essa gripe pegar no Benício. Pô, e a gente dormindo, mesma cama, né? Tem que dormir com a gente. O Benício não pegou gripe. Marcela também não pegou gripe.
Mas é claro, eu tomei cuidado, sim, tomei Sim, cuidado, tomava mas- limão com própolis todo dia de manhã, assim como tomo, pegava, limpava a mão com álcool, usava máscara quando tinha que ficar com ele no colo, mas a gente dormia no mesmo quarto. Claro. Então, eu falei, cara, isso é o amor De do Deus. pai Exatamente. para com o seu filho, Isso. para que o seu filho não tivesse nenhum mal. Então, pô, assim, Deus é maravilhoso, eu agradeço todo dia, por todas as bênçãos que Ele tem derramado na minha vida. Eu brinco com o pastor Xande, porque quando eu entrei para a igreja, eu falei com ele assim, pô pastor, muita gente procura a igreja quando está num momento de dor, né? Está sofrendo um alcoolismo, tem problema com vídeos de internet, com sacanagem, tem problema com drogas, tem problema na família. Assim, graças a Deus, quando eu entrei na igreja, eu tinha uma vida financeira estabilizada, eu tinha minha esposa, eu tinha casa, eu tinha carro, assim, eu tinha bens patrimoniais. Mas estava faltando alguma coisa. Eu estava faltando o principal, que era Deus. Tem que ser o centro da minha família, tem que ser Deus. E a gente, quando a gente foi naquele treinamento, eu já vim decidido de lá, falei, não, para minha vida dar certo, eu tenho que estar com Deus. Então eu falei com o pastor Xande, e ele comentou isso comigo, mas agora você tem Deus, agora você ganhou uma nova família que vai te apoiar, que vai te ajudar nessa caminhada. E eu agradeço demais, assim, a todos os membros da igreja que têm ajudado a mim, a Marcela, e agora vai ajudar também o Benício nessa caminhada de estar junto com o Pai. Pai, eu preciso de uma caneta e um papel que eu vou lembrando das coisas e vou esquecendo. Mas é privação de sono, né? O Bono ia falar. Fala. Você perguntou se isso influenciava a minha fé, né? Eu não respondendo. Isso. Então, hoje meu pai é evangélico também. Então, ontem ele foi lá na nossa visita, né? Ele profetizou sobre a vida da minha filha, que o Espírito Santo esteja sobre ela, né? Amparando ela o tempo todo. Isso. Então, hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente, inclusive a minha fé é diferente, porque eu pude ver a mudança do meu pai, quando ele virou evangélico, cristão, dessa forma, e eu pude ver a minha mudança a partir do momento que eu frequentei a igreja e virei evangélico também. Isso tudo até hoje trouxe só benefícios para mim. E essa questão de ser filho e ser pai hoje tem tudo a ver com a minha religião no momento, é a minha fé em Cristo e em Deus. Amém. Exatamente. Eu acho que assim, eu acho que a maior percepção que eu tive foi de, antigamente assim, algumas coisas, falava assim, cara, o que é fé para tu? Eu tinha um pensamento. Cara, o que é o amor de Deus para tu? Eu tinha um pensamento. Hoje a minha maior prova de fé é eu abrir a Bíblia e ler ali que Deus me ama e eu acreditar que Ele me ama sabendo quem eu sou. Por que eu estou falando isso? O que acontece? Na Bíblia diz que Deus é nosso Pai, né, que Ele cuida da gente o tempo todo, que Ele está ali presente. Mas quando eu pego assim, a minha paternidade em relação ao Inácio, tipo assim, eu me considero um bom pai. Eu me considero um pai presente. Eu me considero um pai participativo. Só que tem momentos ali que eu tô, cara, cansado. Sabe? Cansado. Falo assim, cara, como eu queria que eu dormisse. Cara, como eu queria, sei lá, que você sentasse um pouquinho e brincasse aqui quietinho. Porque ele nasce assim, cara, só aceitando vocês estão lá. O cara acordou, cara, parece que dá corda nele. E ele só para quando a corda acaba. Sobe no sofá, desce, pode aprender a descer das coisas. Sobe no sofá, desce do sofá e volta assim, sobe no sofá de novo, tu tem que acompanhar para ele não capotar do sofá lá no chão. Eu fui pensando assim, cara, ele não para, velho. Aí eu fui pensando assim, cara, tu imagina Deus com a gente, porque Deus não dorme. Se tu acordar de madrugada, tu orar, Deus está lá, te ouvindo. Se tu tá aqui conversando, orar, Deus está te ouvindo. Cara, eu não consigo ver Deus falando assim pra gente, cara, dorme um pouquinho, desacelera, eu não consigo imaginar isso. Né? E é o que eu falo com o Fernanda, cara, às vezes ele acorda querendo brincar, foi uma chave que virou na minha cabeça. Ele acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e mesmo assim eu cansado. E mesmo assim eu falo, cara, dorme mais um pouco, descansa. E só que assim, eu penso assim, cara, é muito mais gostoso quando ele acorda para brincar 4, 5 horas da manhã, do que quando ele acorda doente. Né?
Então isso foi uma chave que virou na minha cabeça. Apesar de eu levantar cansado, é o que me motiva a levantar. Cara, ele quer brincar. Ele tá elétrico, ele tá com algum desenvolvimento ali. Tá bem. Eu acho que isso foi uma chave que virou. E hoje a minha maior, assim, prova de fé, eu abrir a Bíblia e falar assim, tá escrito que Deus me ama. A maior fé que eu tenho é acreditar nisso. Falar assim, cara, Deus me ama pelo jeito que eu sou e quem eu sou. E sabendo quem eu sou, Ele me ama. Cara, tem que ter muita fé para acreditar nisso. Eu acho que isso mudou também. Antes de eu fazer uma pegadinha com vocês, eu quero que vocês pensem enquanto eu vou distribuir o papel, que conselho você daria para o pai, né? Eles vão, os pais, né, que estão assistindo hoje, é o Dia dos Pais. E assim, que conselho, ou que dica, ou o que você quer falar para os pais que estão ali? As perguntas findaram ou Não, vai ter- a pergunta Tem mais é... alguma Não, só a direcionada? pegadinha. Só, Agora, não, nesse momento, é o conselho. é o conselho, aí o que vocês Não, ainda sobre vou falar sobre o parto em si, né? podem falar. Sobre o momento que foi, né? A gente estava dando tudo certo desde da concepção, igual eu falei aqui. Sim. E a gente ia ter filhos de fora, né? A nossa filha ia nascer lá, tudo planejado para isso, né? Mariana também. É. A Mariana foi a médica que acompanhou a gestação inteira, a Thaís, né? A gente optou por não contratar para fazer o serviço do parto, né? E sim a equipe de plantão do hospital. Aham. Mas enfim, tava dando tudo certo, a gente foi na sexta-feira, dia 12, para Juiz de Fora, de manhã cedo. A Thaís querendo trabalhar até o final, né? Que pôde, foi até quinta-feira trabalhando, mas quinta à tarde ela já não foi trabalhar. Eu tô falando, eu falei para ela, você parece que você está sentindo que está chegando a hora, né? E ela, não, é porque eu tô cansada mesmo, não sei o que. Eu falei, não, para mim isso tem alguma coisa a ver. Mas enfim, a gente foi para Juiz de Fora na sexta de manhã cedo e quando chegou lá de tarde, a bolsa dela estourou. A gente já estava na casa da tia dela, que é onde a gente ia passar o tempo, né? E aí a bolsa estourou, a gente tinha uma doula que tranquilizou a gente. Foi Isso muito é ótimo, importante. maravilhoso. Aconselho para quem É. puder, principalmente quem for pai e mãe de Sim. primeira viagem. Uhum. Foi muito bom. E aí na sexta de tarde a gente foi para o hospital, ela já ficou internada ali por causa da bolsa que estourou e teve uma suspeita de mecônio quando a médica fez o exame de toque. E aquilo ali já deu uma preocupação pra gente. Tava tudo dando certo, né, até aquele momento. E aí a gente foi pro quarto, ficou e ela teve as contrações, ainda pausadamente, né, com um intervalo grande, que era o que o Charles estava falando. Virou a noite desse jeito, não dormindo direito, né, na sexta pro sábado. Foi desse jeito até a hora do almoço no sábado. Aí começou o trabalho de parto, mais ou menos nessa hora. E ali eu vi um sofrimento que, assim, eu quando estava chegando, assim, ela nasceu às 9h46 da noite, começou o trabalho de parto meio-dia. Então, para mim aquilo foi terrível, assim. O Charles até falou a questão do pai estar presente. Eu acho que se dependesse só de mim, ela já teria tido a cesárea. Porque eu não estava aguentando mais ver ela daquele jeito. Era muito sofrimento que ela estava sentindo. E aí a doula, por estar com a gente ali, a experiência dela conta muita coisa, cara, muita coisa. E ela ajudou a gente em todos os momentos, dava um lanchinho na boca dela, cada coisinha mínima assim que fez toda a diferença. E aí quando ela não aguentou mais, que ela falou a palavra-chave, era até uma palavra difícil, que eu nem sei se existe hoje, antigamente a gente tinha coisa para soletrar, né, que é inconstitucionalissimamente. Ela tinha que falar essa palavra para dizer, eu quero a cesárea, não estou aguentando mais. Quando foi isso, acho que por volta de 8 e pouco, ela falou. Eu me imaginando uma nadador, mulher pensar nisso. Foi incrível, assim. Acho que uma coisa que eles escolheram a palavra bem difícil, e aí assim, você não pode errar a palavra. Exato, mas falei, foi muito nada disso. Se você errar, não adianta. Porque ela queria muito ter parto normal, então eu sei que ia ser ruim pra ela, né? Se depois não fosse, ela se arrependesse. E aí ela falou, não aguento mais, inconstitucionalmente. Ela falou, não, então agora chegou na hora. Eu já tinha falado com os médicos várias vezes, eu saía para falar com o médico,
se não era a hora, porque eu estava com medo já da nossa filha não nascer no tempo certo. E os médicos me tranquilizavam, porque estavam sempre fazendo a ausculta, então toda hora estava tudo bem com o bebê, né? Então, o que mais preocupava então era ela, o estado dela. Aí nisso tirou a ocitocina, porque ela já pediu a ocitocina quando foi de tarde, 3 e pouco, e já estava tomando antibiótico, né? Que é de 4 em 4 horas. E aí tirou a ocitocina, que ela não estava aguentando mais, e fez o exame. Aí ela já estava com 10 de dilatação. Aí é quando os médicos e a doula falou, ela tá na Partolândia. Então, não sei se eu ouvi esse termo. Isso. Agora é a hora dela fazer o trabalho dela. Ela gritava. Eu falei, eu acho que. Acho não, todo andar estava escutando. Porque quando eu ia pro quarto, que era do outro lado, eu ouvia dentro do quarto ela gritando quando ela Parece estava. que os gritos são padrão, que a gente escutou outra mulher gritando e era igualzinho. Exatamente. Olha, eu não estava aguentando aquilo ali, de sofrimento dela, de ver aquilo ali. E quando nasceu a palavra realmente seria essa, alívio, por ela. Por ela. Sim. Porque... E aí, quando ela não aguentou mais, ela não tinha como nem ir com a maca, porque ela pediu para descer para a sala de cirurgia, ela não aguentava nem sentar na cadeira para ir. Aí, se não vai dar, vai ter que ser aqui mesmo, normal. Então, aí a Elisa que fez o trabalho dela. E veio minutos depois. Amém. Incrível. É isso. A gente teve doula também. Cara, e a gente recomenda. Muita diferença. Faz muita diferença. Às vezes, mesmo que ela não faça nada, ela estando ali, tu fala assim, cara, ela já teve vários trabalhos de parto ali, se o bagulho ficar doido aqui, ela tá ali e vai saber o que Exatamente. falar. Porque é exatamente isso, depender talvez só da gente, Só da gente. cara, a gente fala assim, mano, para com isso aí, bora lá pro... Isso aí, eu já teria falado. Aqui vocês pensaram no conselho, na dica, alguma coisa para falar lá? Eu falo. Meu conselho que eu daria para qualquer pai seja participativo, seja atuante, seja parceiro da sua esposa. Acho que isso é muito importante. Primeiro, traz tranquilidade para a mulher, né? A mulher sabendo que tem uma pessoa parceira do teu lado ali, acho que a gravidez ela vai fluir de forma mais tranquila. Sim. Não deixe de ir em nenhuma consulta, vai em todas. É importante o pai estar junto, é importante o pai acompanhar. Claro que cada mulher tem o seu jeito, e eu entendo o jeito da minha mulher, ela é um pouco mais, não vou dizer envergonhada, mas retraída, tem coisas que ela não fala. Eu, por sua vez, já falo bem mais, falo muito mais, então tudo aquilo que eu quero saber, que a gente já tinha conversado e eu vi que ela não perguntou, eu ia e perguntava à médica. Depois ela chegava lá, não era pra você ter perguntado, não, quero saber, vamos saber. Então, o conselho que eu dou nesse momento, que é o momento da gravidez, seja participativo, seja parceiro, esteja junto em todos os momentos, até no momento de comprar uma roupinha, que é legal, que é bacana também. Apesar, não sei como vocês, né? Lá em casa eu não tinha muito espaço para decidir, não. Mas de vez em quando eu chegava lá e falava, cheguei com uma roupinha do Flamengo. Lá em casa eu tenho espaço para decidir, desde que a decisão seja igual a da... Esse espaço aqui, todos. É tipo aquele cara que fala assim, você pode ter o carro da cor que você quiser, desde que seja preto. Exato. Mas foi engraçado assim, no momento de, assim, seja parceiro da sua esposa, porque o fardo fica mais leve, né? Sim, com certeza. Então, pô, não posso dizer outra coisa senão isso. Eu corroboro com o Charles, né? Que ele falou, inclusive eu fui em todas as consultas com a médica, né? Participei de todos os momentos, ainda estou participando. A gente já foi na primeira consulta com a pediatra. E a pediatra falou a mesma coisa, ó, quero te ver em todas as consultas, né? Eu não precisa nem pedir, porque isso para mim é o que eu mais quero, estar acompanhando o tempo todo minha filha. Então, e isso é maravilhoso, gente, porque pensem em você que vocês vão perder o tempo, não, vocês estão ganhando tempo com isso. Exatamente. Façam isso, ajudem a esposa de vocês. Tem a questão dos hormônios. Hoje, depois da nossa filha, eu já percebo que a Thaís precisa de mim como marido. Eu sinto que tem altos e baixos ali, a questão hormonal está influenciando. O puerpério. Tem momentos que são delicados, então se ela tem alguém ali para
se segurar e essa pessoa está disposta a ajudar, realmente vai fazer diferença na vida dela e da filha ou do filho da pessoa, do casal. Eu acho que basicamente não sobrou quase nada É, para falar, né? Eu, por exemplo, quando eu fui no pediatra a primeira vez com meu filho e Fernanda, quando eu entrei no consultório, o pediatra falou assim, ué, o pai entrou? Nossa. Porque assim, pelo que eu entendi, não é uma coisa comum, né, do pai entrar. E eu fui perguntei pra ele, falei, cara, não é comum isso acontecer? Ele falou, não, o pai fica lá fora mexendo no telefone. Caramba. Aí quando eu entrei junto, ele falou assim, ué, o pai entrou, que legal, não sei o que. Ele me deu parabéns antes de qualquer consulta. Ele falou assim, antes de qualquer coisa, meus parabéns por você ter entrado. Falei, obrigado por eu ganhar um parabéns para fazer. Era a minha obrigação, você quer fazer. Ganhei um parabéns pela minha obrigação. Mas assim, diante de tudo isso que vocês falaram, eu acho que tem um conselho muito bom que é estude. Se você vai ser pai, estuda tudo que você puder. É igual o Ronald falou sobre mecônio, falaram agora sobre puerpério, talvez você vai ser pai ou é pai, até hoje você não sabe o que é isso. Né? Então, essa questão do puerpério, então, cara, eu acredito que esse puerpério é o que faz a maioria dos casais se separarem. Então, se você se tornar pai e não entender isso, provavelmente vocês não vão levar esse casamento aí da maneira que era para levar. Então, estudar é importante. E entender que a mulher que vocês casaram é diferente dessa que teve filho agora, pelo menos por um tempo. Você vai olhar para ela agora, de repente, eu falo assim, cara, não foi com essa mulher que eu casei. Né? Mas entender que passando isso, abaixando a poeira, tudo volta ao normal, né? E ter paciência com ela, com você mesmo, porque privação de sono, dar de mamar, a criança está totalmente dependente da mãe, né? Psicologicamente também a mãe passa por umas coisas que o homem não passa. Então é entender esse momento. Cara, não foi com essa mulher que eu me casei, mas essa mulher de agora precisa de mim. Então assim, talvez sua mulher vai ter filho ali, você vai falar assim, cara, a gente precisa cuidar desse filho com tudo que a gente tem. Mas eu acredito que você precisa cuidar muito mais da esposa. Pode parecer loucura isso que eu estou falando. Tá? Algumas pessoas talvez não vão entender. Mas nesse momento você talvez vai precisar cuidar muito mais da sua esposa do que da criança. Porque a criança nesse momento ela vai fazer cocô, xixi e mamar. Essas três, dá banho. Essas quatro coisas. Sua esposa vai estar com os hormônios, a flor da pele, vai estar ali, de repente, com o corpo do jeito que ela não queria estar. De repente, ela vai estar todo o tempo pensando, cara, será que meu leite está sendo suficiente? Será que meu filho está sentindo alguma coisa? Será que ele dormiu? Ganhando peso? Será que está ganhando peso? Será que dormiu bem essa noite? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Meu cabelo não vai parar de cair? A casa está uma zona, eu não consigo ter tempo, não sei o que. Então, assim... Posso fazer cabelo? Cuida Posso da fazer... mulher. Exatamente. Então, assim, o conselho que eu daria é esse: estude e entenda o momento que vocês estão. De repente você vai ficar com a cabeça ali, cara, eu preciso arrumar uma casa, essa vai pra mãe, eu preciso arrumar uma casa, eu preciso lavar uma roupa, mas eu não tô tendo tempo porque meu filho está demandando tempo. Cara, não é tempo de se preocupar com essas coisas secundárias, é tempo de se preocupar com a criança. E se não der pra fazer as coisas, tá tudo bem. Mas acho que ele entra o pai também assim. Não, exatamente. O pai vai entrar nesse momento aí. É isso aí. Aquela pilha de roupa passar, Eu vai lá passar. passar. Exatamente. Aquela, pô, Porque tá vai dar sujeito. paz pra ela. Pra Exatamente. mãe. Ela Se precisa puder de ver tranquilizar, que você ela- pode fazer. Não, eu falho em muita coisa até hoje. Meu filho vai fazer 1 ano e ainda tem muita coisa assim que eu falho. Minha esposa, ela tá louca assim com o negócio de faxina. Eu chego em casa do trabalho, assim, 6 horas, 6 e pouca. Segura, Inácio, que eu preciso limpar um negocinho aqui. Vai lá, Segura, vai. Inácio, que eu preciso limpar um negocinho aqui. Aí, de repente, a gente vai almoçar um dia na minha sogra. Vai na frente, já leva ele, que eu vou só jogar água no corpo aqui. Cara, se eu descer, ela vai estar passando pano na casa. Então, assim, cara, é o momento que ela tá. Mas, e às vezes, eu confesso assim, que ainda é difícil pra mim isso. Eu falo assim, cara, eu trabalho o dia inteiro, mano. Eu chego em casa assim, eu quero só ficar com meu filho e tal, então senta aqui junto, mas quero limpar alguma coisinha. Então, tem o que eu tô falando, tem algumas coisas assim, que apesar de já vai fazer 1 ano, eu ainda não assimilei. Aí esse dia ela perguntou assim pra mim assim, cara, tu teria outro filho agora? Eu falei assim, cara, eu não teria, não é por ele, não é por isso ou por aquilo. Eu falei assim, que tem algumas coisas que eu ainda não aprendi a lidar. Então, assim, eu dava uma segurada a mais agora. Ela entendi, mas sou eu falava assim, cara, também. Tipo assim, porque, cara, tem algumas coisas que é difícil, todo dia uma coisa nova. Às vezes a criança tá ali, não é dor, é porque quer a mãe, quer o colo, quer... Cara, e tu não sabe. Eu falo assim, cara, ainda tem algumas coisas ainda que eu não aprendi e agora não daria.
Então, vocês receberam aí uma plaquinha ABC, tá? Então, é um teste que eu vou fazer com vocês. Jesus. Eu vou fazer uma pergunta e vou te dar 3 opções. A opção A, a B e a C. Aí você vai mostrar para a câmera a tua opção. E depois, a resposta certa virá por aqui ou por lá. Por onde que veio? Por aqui ou por lá? A resposta certa virá. Vocês verão. Vamos lá. Então, e pode ser sincero, porque depois já foi, né? Primeira pergunta. O que você faz quando o filho de vocês começa a chorar? Não resmunguem não, tá? Chorar. Opção A, você entrega para a mãe. A opção B, chama pela sua mãe ou pela sua sogra. E a opção C, você chora junto com ele. Nenhuma das alternativas. Então fala D. Eu tentaria acalmar ele. Eu também. Mas geralmente quando eu tô tentando acalmar ele e ele não para, aí a pergunta vem. É tipo assim, você Porque- chora então junto com ele. E você vai estar com ele, Entendi, né? então tá. Você tá, então pode ser Então, letra C. letra A. Entrega pra Eu mãe entrego dele. pra mãe. Chama a mamãe, mas às vezes ele tem vontade de chorar também. Entrego pra mãe. Ó, então vocês choram, vão tentar acalentar. E às vezes Fernanda não deixa nem eu tentar. Não, Né? não fica já. Se ela estiver perto, a gente não Quando consegue o fazer nada não. bicho quer mamar, que ela quer aí. É, Isso. outra coisa importante, não só para quem é pai de primeira viagem, para quem é mãe, a importância do aleitamento materno. Cara, Sim. primeiro, alimenta. 2, acalma a criança. É impressionante. Às vezes o Benício está chorando, eu estou tentando lá, já fui e voltei umas 10 vezes, eu falo para a mãe, ó, é com você, eu não consigo fazer nada. Marcela tá lá, tadinha, às vezes tá lá acabada, cansada, mas vai, com o maior amor do mundo, vai, para de chorar. Por isso que eu acho que é importante as mães se conversarem, né? Porque às vezes uma acha que é só ela que passa por isso, e quando conversa com o outro fala, ai meu Deus, é muito bom saber que tem mais alguém sofrendo. Tipo assim, o lance do peito, o lance do cansaço. Cara, eu acho que é muito importante a mãe. Eu acho que é por isso que quando uma mãe se torna mãe, as outras amizades dela praticamente ficam meio de lado, assim, ela fica procurando outra mãe. Fala, gente, eu preciso saber se tem mais alguém passando por isso. Porque assim, dá uma aliviada, né? Segunda pergunta. Quando seu filho precisa trocar fralda, você troca sem problemas? Opção A. Opção B, você finge até que talvez não viu. Ou a opção C, chama alguém para trocar. Eu troco. Quando a fralda tá suja, sem dúvida, esse papai bate no peito, vai lá e troca. Troca de boa, mas quando é cocô, às vezes faz vômito. E achei que não seria possível, Lucia. Aqui. Eu não pegava criança. Não pegava, ele que deu. Ele já deu o primeiro banho, Eu segundo dei- banho, eu terceiro dei uns banho. 20 primeiros dias que eu dei banho. Ele deu banho. Não, banho eu ainda não dou. Ele deu. Eu não pegava criança. Cara, tenho muito medo. O Vicente, quando Ele nasceu, deu. eu sentei assim, durinho no sofá. Isso em 3 meses já. É, 3 Eu com meses 3 sentado, eu dei. Minha sogra foi e botou assim no meu colo, assim. Ele ficou duro. Meu filho nasceu, eu peguei ele, não, vai. É diferente. Tu também já deu banho? Já, mas assim, eu tenho um afilhado e uma afilhada. Já, né? você já estava bem treinado, né? Meu afilhado já tem 10 anos, então com ele foi assim, com esse meu afilhado de 10 anos, né? Travadão ali no negócio, né? Mas dei banho já nele, troquei fralda, e a minha afilhada que já é mais nova, tem 2 anos, vai fazer 3 anos agora em novembro. E assim ainda pude dar mais banho nela, trocar mais fralda. Então, já estava treinado, né? Eu esfregava o cabelo dele e tudo, cara. Esse negócio de molheira, Fernanda, eu não vou dar banho, eu não vou dar banho. Pegava e esfregava a cabeça dele, assim, de boa. E ele ficava quieto, teve uma vez que ele dormiu dando banho nele. Tomar banho de Gosto de chuveiro. banho. Você Já dei, já dei. Então, ela adorou. Isso que eu falei Minha pro filha adorou. Charles, pra ele Se você testar. testa, bota uma camisa para não escorrer, escorregar, Uhum. Nossa, e ó, isso. ficou quietinha. Ela sorria pra caramba. Terceira pergunta, são 5, tá? Rapidinho, tá acabando, gente. Quando sua esposa pede para você ficar com seu filho, porque ela precisa de um tempinho para descansar, um tempinho para ela, lá,
a opção A, você aceita, de primeira fica. A opção B, você aceita, mas chama uma ajuda externa e extra, né? Ou fora de cogitação, não tem como ficar sozinho. Fico. Muito bem. Esse papai não perde a oportunidade de ficar com a filha. E quando a mamãe precisa descansar, sem dúvida, ele aceita de primeira. Fica de boa, sempre fica, para tomar um banho demorado, descansar um pouco. Olha quem faz, gente, exemplares. Mas se eu precisar de ajuda, você pode correr. A ajuda tá perto. A nossa ajuda não tá por perto, então. Quarta, na hora do banho, né, você, olha só, já até falaram, né, agora há pouco, opção B, você dá o banho sozinho, se for preciso, ou opção C, você sai para dar uma voltinha. A hora do banho, todinha do papai, sem nenhum problema. Por enquanto só olha, mas eu já disse para ele se acostumar que vai ter que dar banho, mas me ajuda muito, é meu ajudante de banho, separa as coisas, pega ele. Tô só olhando por enquanto. Então, mas a gente está dividindo as funções. O que eu faço? Vou lá pro trocador. Você já... Primeiro eu tiro a roupinha dele. Isso. Aí Marcela deu banho, quando voltou, eu sou responsável de pegar a toalha e já botar no pendurador lá para poder ficar secando. Porque banho é um evento, né? Quinta, a madrugada chegou. Meu Deus. Depois de um dia cansativo de trabalho, de repente, aquele chorinho ao lote. Opção A, você é o primeiro a levantar. Opção B, você finge até que não escutou porque a mãe vai levantar. Opção C, acorda com a mãe dele. Nenhum deles, né? Acho que B. A madrugada tem sido desafiadora por aqui. Ele é sempre o primeiro a levantar. Posso botar a letra A, mas depois ele acorda a mamãe também. Normalmente eu já acordei antes, mas acredito eu que se ele acordar primeiro que eu, ele vai me chamar. A princípio eu fiz um pouquinho, mas porque Fernanda fez melhor do que eu. Só para recapitular aqui, a C acorda junto. Acorda com a mãe dele. Com a mãe. Com a mãe, você acorda Não, eu acordo junto, mas fico ali enrolando. Só que Fernanda enrola melhor. Acorda junto. Mas se for mamar, não adianta que Tem vezes que eu não acordar, a Marcela fala assim, nossa, tu até roncou essa noite. Pô, Já aconteceu comigo também. que inveja, né? Eu tava precisando disso. Mas ultimamente eu acordo e fico vendo. Se precisar. Se precisar chamar, eu vou. Acorda junto, Mas, então. normalmente eu tô lá, cara. Tô determinado. Acordou, eu falo, caramba. Já porque eu já sei que ela vai acordar também. E é mamar, né, normalmente. Porque é mamada e Então, tem que botar pra ele rodar. dorme no nosso meio, aí ele acorda. Aí Fernanda já acostumou ele assim, acordou, já dá o peito. Puxa, Então assim, eu acordo junto. Mas aí às vezes ele fica reclamando. Mas como é que era no... Aí eu dou aquela mês? enrolada. Como é que era com o mês? Não, com o mês a gente acordava junto assim e levantava. Porque assim, ela ficava deitada, eu ia no carrinho e pegava pra ela. É porque o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, na hora de mamar, de madrugada, eu acho que cada mãe vai desenvolvendo uma técnica. A Marcela, no caso, ela dá o mamar e já vai de uma maneira para botar para rotar que daqui a pouco ele já vai para tentar manter aquele estágio de sono da criança. Ela tá mamando quase que dormindo, arrotando quase que dormindo, e quando terminou, para tentar para colocar para dormir. Sim. Eu entendo que se eu for para lá, eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Talvez, Um amor, me dá aqui que eu vou botar para arrumar. Assim, então, é um pensamento meu. O Inácio já terminava de mamar e já botava. Isso ele era muito Ele é bom. bom, né? Fácil. O Benício já não é. Nós E a vamos- gente tinha o Moisés, então o Moisés ficava assim do lado da cama dela. Né? Aí às vezes eu levantava, pegava e dava ela. Às vezes ela levantava e pegava. E no primeiro mês a gente sempre ficava assim, cara, acordou, vamos trocar fralda. Acordou, vamos trocar fralda. Então a gente tinha muito disso, entendeu? De trocar a fralda assim que ele acordava. Ele acordava pouco, mas a gente trocava a fralda. Então por isso que assim, tinha como só ela levantar. Ainda mais que ela tava com os probleminha dela lá, né? De parto normal, tem que usar uma fralda durante um tempo, essas coisas, então era tudo novidade pra gente, então... Marcela, ela é como se ela tivesse um parto normal e ia cesárea. Ela chegou e... Cara, então, assim, é a mesma coisa, precisando sair essas coisas. Isso.
O Benício teve todos os benefícios do par normal, né? Exatamente. A sociedade teve. Exatamente. Ele viveu aquilo tudo. Nós estamos chegando ao final, então antes de eu fazer os agradecimentos, assim, não estava no roteiro, mas eu quero aqui, né, quebrar o protocolo e eu quero que vocês três falem algo para suas esposas. Eu sei que é Dia dos Pais, mas que vocês olhem para lá e falem para ela algo. Para Fernanda, para Marcela e para Thaís. Nossa, Pode? bom, não preciso falar, né? Eu acho que ela já sabe que eu amo muito ela e esse momento que a gente está vivendo é um momento mágico, um momento de cumplicidade entre a gente. Então, tenho certeza que ela entende tudo que a gente está passando, que aquilo ali vai ser pro bem nosso, da nossa família, pro bem da nossa filha. E eu agradecer a ela por ela ser a mãe que ela está sendo. Está dando conta, está fazendo tudo o mais perfeito possível. Eu acho que até mais do que eu imaginei que seria. Eu tento chegar perto, né? Mas não sei se estou nesse papel ainda. Mas eu te amo, tá, Thaís? Amor, a palavra que eu tenho para você é gratidão. Porque receber um presente maravilhoso desse no Dia dos Pais. Assim, só você mesmo para poder me proporcionar isso, né? Além de uma companheira de vida, agora também a mãe do meu filho. Então, obrigado por tudo que você faz por mim, pela nossa família. Conte sempre comigo e estaremos juntos até o fim. É isso, com a paz de Deus. Amém. Obrigado, beijo. Meu amor. Cara, eu te amo. Eu sempre te falo isso, o quanto eu admiro a pessoa que você é. Cara, eu admirava muito você como profissional. Eu falava isso para todo mundo. Como profissional, minha esposa é incrível. Agora, como mãe, você tirou todas as ondas. Você se superou demais. Eu fico pensando às vezes, se eu pudesse escolher uma mãe, se eu não tivesse a minha, eu escolheria você, né, para ser minha mãe, da forma que você trata o Inácio. E agora, como esposa, eu posso dizer com todas as palavras que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Né? Eu casaria com você hoje, amanhã, depois de novo. Todo mundo que me conhece sabe como a minha vida mudou depois que você entrou na minha vida. Né? Você mudou ela profissionalmente, você mudou ela espiritualmente, você mudou ela como homem. Eu costumo dizer que antes da Fernanda era um homem, e depois da Fernanda é outro homem, né? O Ronald falou que quando ele se tornou pai que teve uma programação. Eu tive 3 reprogramações. 3 não, 2. A Fernanda, quando entrou na minha vida, e agora o Inácio. Então é isso. Gratidão a Deus, né? Eu costumo dizer que eu nem sei se eu escolhi você para entrar na minha vida. Porque quando a gente começou a ficar, um falou pro outro que não queria nada sério. Né? A gente falou que estava vivendo a vida. Queria compromisso, hoje a gente está casado, 7 anos de casado, filho que vai fazer 1 ano, e você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu te amo, é isso. Olha. Muito bem. Quero agradecer ao Charles, Ronald e Flavinho, né, por esse período, né, que nós passamos aqui, né, para estar contribuindo com você, pai, que está nos assistindo. Eu acredito que não só pais, mas mães também, avós, vão estar assim, assistindo, né, esse podcast. Adorei. Antes de falar no bate-papo, fiquei ensaiando a palavra para poder falar direitinho. E assim, nós temos um pai, eu diria assim, alguns pais em comum. Nós temos um pai que é o nosso pai Deus, pai maior que está acima de tudo. Nós temos o nosso pastor Pedro e o nosso pastor Paulo Alexandre, conhecido como pastor Xande. Vocês são nossos pais, recebam nosso carinho, nosso parabéns pelo Dia dos Pais. E assim, um agradecimento especial que eu quero fazer, que eu acho que das outras vezes que a gente gravou o bate-papo, a gente eu não falei em momento algum, mas eu quero deixar registrado. Eu quero agradecer a Rose, gente. A Rose, ela tá ali, ó.
Ela tá lá, Não quis aparecer. Né? Ela não aparece, mas ela prepara tudo, gente. Olha, ela deu canecas para eles do Paz de Primeiro Viagem. Preparou amendoim salgado e doce, botou aguinha, água com gás, preparou um ambiente maravilhoso aqui pra gente. Esse jogo também, né? E ao Diogo, né, que né, emprestou essa sala pra gente, esse espaço aqui. Então, muito obrigada. E fica aí nosso agradecimento e muito obrigada porque você ficou até agora conosco. Se você não viu o bate-papo das mães, que foi em maio, foi com as esposas deles. Inclusive, a Thaís e a Marcela ainda estavam grávidas. Estava, né? E a do Flávio, que já tinha nascido o Inácio. E se vocês quiserem, podem assistir também lá, que está gravado lá no Instagram da igreja. Um beijo e tchau e até a próxima. A também, né? Exatamente, nem gosta, né? Eu não gosto. Não, só quebrando o protocolo, assim, desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, pro Ronald, pro Flavinho, para mim também, meu primeiro Dia dos Pais. Isso. Muito feliz de estar passando essa data. Parabéns ao pastor Pedro, ao Xande, pastor Xande também, que são os nossos pais lá na igreja. Muito feliz de estar com vocês. Agradecer a Rose, agradecer a Lucinha. Assim, trabalho maneiríssimo, bacana. Eu acho que aqui nasceu de vez, essa semente floresceu. Tô vendo que vão ter outros podcasts aí. Isso. Pelo menos todo mês aí. Sei não, Flavinha. Eu que gravo, participo de tudo. Ele só grava, sempre grava. Ele que grava o nosso no tempo da pandemia todo, né? Lembra? A pandemia toda, ele que gravava com a gente. E hoje ele tá participando, tá do lado de cá. É isso. Menino. Pode falar. Não, não, muita coisa. E eu tô doida pra fazer xixi. Jesus, eu preciso rápido do marido. Meu papai. Oi, amor. Esse início não tem sido fácil pra gente, né? Tem sido bastante desafiador. Mas eu não podia deixar de vir aqui pra agradecer. Agradecer toda a sua dedicação, todo o seu carinho, todo o seu amparo, toda a sua paciência com a gente nesse processo. Eu quero aproveitar e dizer que sem você eu não teria conseguido. Sem você os dias seriam muito mais difíceis. E a sua presença é extremamente importante na minha vida e tenho certeza que na vida da nossa filha também. Então, eu aproveito essa oportunidade não só para te desejar um feliz Dia dos Pais, o primeiro de muitos que a gente ainda vai viver, mas também para agradecer a Deus pela sua vida e pela dádiva que é ter você com a gente. Que Deus possa guardar, iluminar e conservar o seu caminho todos os dias. Você é muito importante para nós e a gente te ama demais, demais, demais. Um beijo. Feliz Dia dos Pais. Oi, papai. Estamos passando aqui para te dar um feliz Dia dos Pais. Dizer que a cada dia que passa, nós te amamos mais. Se eu já te admirava como homem, agora te admiro como pai também. Você sabe o quanto você foi usado por Deus no meu processo de cura. E hoje nós estamos aqui com o nosso presente, nossa graça de Deus. Eu costumo dizer que a escolha mais importante da vida de uma mulher é a escolha do pai dos filhos dela. E ao te ver cuidando do nosso filho, cuidando de mim como mãe do nosso filho, como sua esposa, eu tenho a certeza a cada dia da escolha que eu fiz. Obrigada por você ser esse parceiro, obrigada por você ser esse pai incrível. Nós te amamos muito. Parabéns pelo seu primeiro Dia dos Pais. Fala, tchau papai, te amo. Eu não sou tão boa com as palavras quanto o pai do Inácio, mas a gente não podia deixar de vir aqui, né? Parabenizar esse pai maravilhoso que você é, amor. Você sabe que com a sua paternidade você conseguiu virar várias chaves, você conseguiu transformar muitos cenários, né? Graças à forma como você cuida do Inácio, você cuida da sua família, né? E a gente queria deixar registrado aqui o quanto a gente ama, o quanto você é especial, né, filho? Fala com o papai. A gente te ama muito, muito, muito mesmo. Muito obrigada por tudo que você representa para o Inácio, né? Pelo exemplo de homem que você é, por tudo que você faz por nós, né?
É um coração realmente muito grato por quem você é, por tudo que você representa pra gente. A forma como você cuida da gente, a forma como você conduz as coisas, né? Eu acho que isso tem muito da mão de Deus também, né? E a gente queria dizer que a gente te ama muito, que você é muito especial, tá? Que você é muito amado, né, filho? Fala com o papai. Muito especial, muito especial. A gente te ama demais. Receba todo o nosso carinho, todo o nosso amor, tá? Beijo, te amo.